povo vem a mim para consultar a Deus. Quando tem algum negócio, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Ele declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, disse: não é bom o que faz. Totalmente desfalecerás, assim tu como o povo que está contigo, porque este negócio é muito difícil para ti. Tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e eu te aconselharei, e Deus será contigo, se tu pelo povo diante de Deus, e leva as tuas coisas a Deus, e declara-lhe os estatutos, as leis, faz-lhe em que deve andar, e a obra que devem fazer. E tu, dentre todo o povo, procura homens capazes, temente a Deus, homens de verdade, que aborrecem a avareza. Põe-nos sobre eles por maiorais de 1000, maiorais de 100, maiorais de 50 e maiorais de 10, para que julgue esse povo em todo tempo, e seja que todo negócio grande tragam a ti, mas todo negócio pequeno eles os julguem. Assim a ti mesmo te aliviarás da carga, e eles a levarão contigo. Se isto fizeres, o Deus te mandar, poderás então substituir assim também todo o povo em paz, subsistir o povo assim também, todo o povo em paz virá ao seu lugar. E Moisés deu ouvido à voz do seu sogro, e fez tudo quanto tinha dito. Até aqui. Amém, irmãos? Pode se sentar. Glória a Deus. Meus irmãos, eu essa semana estava meditando na palavra de Deus, e esse texto falou muito ao meu coração, e eu gostaria de compartilhar com os irmãos aquilo que Deus colocou no meu coração. Um texto bastante conhecido, só que eu não gostaria aqui de trazer muitas vezes dentro da visão, né, que nós trazemos, falando a respeito das características desses homens aqui que Moisés levantou, isso para líder, para obreiro, mas gostaria de falar a respeito desse conselho que Jétro dá a Moisés, a maneira que Moisés lida com esse conselho e o resultado que isso vai trazer na vida de Moisés. Então o tema da mensagem nesta noite é o conselho de Jétro, e nós estamos aqui diante de um texto que fala tudo posterior aí às manifestações do Egito, né? Aquela grande murmuração ali que houve no capítulo de número 17, Deus mandando alimento para eles, água. E esse capítulo de número 18 é quando Jétro, de alguma maneira, não sabemos se foi mandado alguém até ele, ou se de uma outra forma ele ficou sabendo aonde Moisés estava. Então ele trouxe os 2 filhos de Moisés junto com a sua esposa. E a Bíblia diz que nesse momento aqui foi um momento maravilhoso, porque Jétro ouviu tudo que Deus havia operado no Egito, e acredita-se que aqui essa conversão de Jétro diante de tudo que ele ouviu. No versículo de número 10 diz, Jétro disse: bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios e da mão de Faraó, que livrou a esse povo debaixo da mão. Aí no versículo 11 diz: agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque na coisa em que ensoberbeceram os sobrepujou. Então Jétro glorifica a Deus com Moisés por tudo aquilo que ele ouviu Moisés descrever que Deus havia feito no Egito. Então ele se reúne. Eu fico imaginando que é um momento para Moisés ali de grande edificação, de grande restauração, de tudo aquilo que ele tinha falado, porque ele vê o filho, eles abraçam os filhos, eu creio, não é um texto que está falando, sua esposa, e depois de tudo isso, no outro dia, quando nós lemos o versículo de número 13, é onde nós começa dizendo: no outro dia, aqui nós iremos ver que Jétro começa a observar logo cedo o que começa a acontecer no acampamento de Israel. E o que Jétro ele observou? A Bíblia fala que quando as pessoas queriam uma orientação, precisava de uma direção,
julgaram a causa, todos os problemas que surgiam no meio do povo. Então eles iam até Moisés. Isso era, imagine, era 2 milhões de pessoas, né? Então era muita gente. E Jetro começou a observar Moisés lidando com aquela situação. Então Moisés se assentava, fazia aquela fila imensa, e as pessoas então iam chegando até Moisés. Moisés ia aconselhando, conforme Moisés ia aconselhando, essas pessoas iam se retirando, iam muito grande. E quando o Jetro ele vê aquilo, no versículo de número 14, diz assim: quando o seu sogro viu tudo o que ele estava fazendo, pelo que disse, o que é que você está fazendo? Jetro aqui, ele começa a ver a maneira que ele está lidando com aquela situação, e é uma preocupação, porque eu pensando, lendo o texto, você imagina quando a gente está em alguma fila do banco. Esses dias eu fui no banco e esse isolamento e essa coisa que não pode estar no banco, que é aquela fila imensa de gente lá que fazia volta, um isolamento ali, perdoa a expressão, tão curto, de milhares de pessoas ali, o banco fechado, só um entrava e a fila ia lá embaixo, coisa que às vezes era resolvido tão rápido. Eu fiquei quase 4 horas ali, todo mundo reclamando, alguém falando. Agora você imagina nesses dias, no deserto. Então eu acredito que de alguma maneira Jetro viu a insatisfação do povo, o povo meio insatisfeito com aquilo da maneira que estava sendo operado, que estava sendo feito aqui. Então quem sabe um falava uma coisa, reclamava, né? E Jetro observando. E no final da tarde Jetro via que o Moisés estava extremamente exausto. Jetro vai até Moisés e pergunta para ele: o que você está fazendo? Porque o que você está fazendo, ou isso que você está fazendo, é bem interessante aqui, porque no versículo de número 17, você vê que ele diz assim: o que você está fazendo não é bom, ou a maneira que você está lidando não é agradável, não é correta, né? Ou seja, ele consegue enxergar algo que Moisés não está enxergando. Jetro consegue ver algo que ele não está vendo. No versículo 18 ele diz assim: você e o povo ficarão. Olha que interessante essa expressão, vocês ficarão esgotados. Jetro consegue ver que a maneira que ele está lidando com aquilo, ele vai ficar esgotado. Não só ele, como o povo também, eles ficarão exaustos. Versículo de número 23 então, nós vamos ver que ele vai dizer assim: se você assim fizer, e se assim Deus ordenar, você será capaz de suportar as dificuldades. E uma outra tradução diz assim: será mais fácil para ti. Se você fizer o que eu estou falando e Deus confirmar, olha como Jetro né? Vai ficar mais fácil para você. E o que eu acho interessante aqui é que nós vamos ver a importância do conselho. Quando Jetro aconselha Moisés. Então nós vamos aprender algumas coisas aqui, e é muito interessante que nós precisamos também aprender a lidar com algumas coisas que está muitas das vezes trazendo para nós exaustão, e na vida de outros insatisfação. Então, às vezes nós não estamos notando que nós estamos lidando com algumas coisas, que nós estamos perdendo energia, que nós estamos ficando extremamente exaustos. Há alguma situação e alguma coisa que está acabando com a nossa força, e às vezes nós estamos tão envolvidos em algo que a gente não consegue notar, que a gente não consegue observar, e às vezes pessoas que estão próximas estão insatisfeitas. Então observe o choque aqui: exaustão e insatisfação. Só que vem uma pessoa e consegue observar aquilo, ele consegue ver aquilo. E aí o que ele vai dizer? Ele vai dizer: olha, se você me ouvir, você vai viver de uma maneira mais fácil. E não é bom, irmão, você viver de uma maneira mais fácil? Você facilitar às vezes algumas coisas, lidar. Ele está dizendo: você vai poder viver mais, você vai poder aproveitar mais a sua vida, do que viver nessa exaustão. Senão, do jeito que você está vivendo, da maneira que você está tratando essas coisas, você não vai durar muito. É mais ou menos assim. Que você está carregando a sua vida,
como já foi dito aqui, você não passa de um ano, né? Ou seja, e aí, o que é interessante? Que Moisés ele vai ouvir esse conselho. Olha só, no versículo de número 24, do capítulo de número 18, nós vamos ver então a importância do conselho, né? Há um ditado popular que todo mundo conhece aí, que diz que se conselho fosse bom, não se dava. Sim? Mas há um outro ditado também que diz assim, preste bem atenção: quem não ouve conselho, ouve o coitado. Então, meus irmãos, é melhor ouvir conselho do que ouvir o coitado. Oh, que dó! Então aprenda a ouvir conselho. Nesta noite é sobre isso que nós queremos falar. A importância das pessoas que às vezes têm uma visão diferente do problema que a gente está vivendo. Pessoas que estão do lado de fora, pessoas que querem o nosso bem e estão observando que a maneira que nós estamos tratando aqui está trazendo exaustão. Você está ficando cansado. Isso está tirando as suas forças. Isso está caído, cabisbaixo. A maneira em que você está lidando com isso vai acabar destruindo a sua vida. Então nós não queremos isso. E aí nós veremos então a importância do conselho. Veja o que Provérbios, capítulo de número 15, versículo de número 22 diz assim, ó: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-sucedidos quando há muitos conselheiros. Então tem muita gente que fracassa por falta do quê? De conselho. Mas muitas pessoas bem-sucedidas dependeram de quê? Conselheiros. Pessoas que orientaram, pessoas que falaram. E então nós vamos ver que por que Moisés foi esse grande homem. Porque Moisés vai dar importância para o conselho, para aquilo que ele sabe que aquela pessoa ali ama ele. Ele sabe que Jetro, né, pai da sua esposa, seu genro, um homem também aí, né, preparado, um ancião, um sacerdote, também queria o seu bem. E aí, a Bíblia diz no versículo de número 24 que ele aceitou o conselho do seu sogro. Moisés ouviu o conselho que Jetro deu. Moisés, irmão, poderia aqui muito bem dizer assim: quem é Jetro para falar comigo? Quem é Jetro? Eu acabei de vivenciar experiências extraordinárias com Deus. Deus me usou no Egito como nunca usou ninguém. Eu vi o mar se abrir. Quem é Jetro? Eu vi o mar fechar. Eu vi a glória de Deus. Eu vi Deus fazer coisas extraordinárias. Mas Ele não faz isso. Jetro ouve o que o seu sogro ele tem para falar. Por quê? Porque a Bíblia diz aqui que ele aceitou o conselho. Ele é humilde. Ele não é uma pessoa orgulhosa. Observe o que diz Provérbios 29, 23, que diz que a soberba do homem o abaterá, mas a honra susterá o humilde de espírito. Moisés é um camarada humilde. Moisés poderia ter justificado: não vou fazer assim, por causa disso, por causa daquilo, eu sei que eu estou fazendo, da maneira que eu estou fazendo está certo, se Deus quisesse, Ele teria falado comigo. Observe que tem coisas na nossa vida que Deus não vai falar, mas Ele pode usar pessoas próximas para nos ajudar. Pode ser que Deus não te dê um sonho, não te dê uma visão, mas Ele pode usar alguém para falar para você assim, ó: se você fizer assim, vai ficar mais fácil. Se você for por esse caminho, vai ficar mais fácil. Observe a importância de se dar conselho e a importância de se ouvir conselho. Então nós vamos aprender aqui que, independente da posição que Moisés ele aqui está sentado, ele ouve. Não houve ninguém, irmãos, né? Como Moisés, esse grande representante. Jesus, nós não tem como falar comparação. Mas
Jesus? É Moisés. Não tem como, a intimidade, a Bíblia diz que Deus falava com ele, fala com o outro face a face. Ele disse para Miriam: com você eu falo em sonho, com o Arão eu falo em visão. Mas com Moisés não, eu chamo ele e falo com ele face a face, assim como um amigo fala com o outro. Moisés não era como eu não, irmão. Moisés via a glória de Deus de uma maneira extraordinária. E agora ele se assenta com o sogro, e o sogro diz assim: a maneira que você está falando vai te desgastar, vai acabar com você, e vai acabar também com as pessoas. E é aí que nós vamos ver que Moisés não é orgulhoso. Provérbios 13:10 diz assim: o orgulho só gera discussões, mas a sabedoria está com os que tomam conselho. Ele poderia ter. Você já viu aquelas pessoas que você vai falar e antes de ouvir, ele já sai falando? E aquele tipo de filho que o pai vai dar uma orientação e pensa que ele sabe mais que o pai, e é ele que quer ensinar o pai: ah, você, pai. E Jétro, o Davi não age assim com Jétro. Davi, ele ouve. E nós vamos ver aqui que esse bom conselho na hora certa é mais precioso que muito tesouro. É aquilo que Provérbios vai dizer, da palavra dita no momento exato, irmão. Você que está aqui nesta noite, nós que estamos aqui, aprenda a ouvir quem ama você. Aprenda a ouvir pessoas que não estão muitas das vezes envolvidos dentro daquela situação, porque através da visão que eles têm, às vezes do lado de fora, pode ser a solução para a tua vitória ou para o meu. Pessoas que estão ali e não estão simplesmente observando por observar, mas estão atentando e vendo que aquilo não está fazendo bem para você, que aquilo está de alguma maneira trazendo uma grande exaustão na sua vida. Olha o que o Wisber diz no seu comentário. Ele diz assim, ó: Moisés não perguntou para Jétro como construir o tabernáculo, oferecer sacrifício, pois essa eram questões para as quais Moisés recebia a revelação de Deus. Mas no que se refere à organização e administração, Moisés recebeu a orientação de Jétro. Ou seja, o que o Wisber está dizendo no seu comentário é mais ou menos assim: tem coisa que eu e você não devemos ouvir. Às vezes outra pessoa tem que ser Deus, e para aquilo que um pastor vai fazer, que um obreiro vai fazer, que você vai fazer, existem algumas coisas que nós não devemos ser e buscar em outra pessoa, não ser em Deus. Mas existem coisas que outras pessoas podem nos ajudar a organizar algo que está roubando a nossa saúde, e nós precisamos entender. Então eu comecei a ler algumas coisas relacionadas a aprender a ouvir, e eu descobri 3 coisas que é necessário para uma pessoa que quer aprender a ouvir. Primeiro, você precisa ser humilde, porque não é qualquer pessoa que aceita o conselho, não é qualquer pessoa que ouve. Tem pessoa que pergunta, mas já está determinada aquilo que ele vai falar. Ele só pergunta simplesmente por perguntar, mas ele já fez todinho, né, o seu itinerário do que ele vai fazer. Então, para perguntar e para receber uma orientação, a pessoa precisa ser humilde. Segundo, a pessoa precisa reconhecer a necessidade. E às vezes a gente não consegue ver que da maneira que nós estamos fazendo, está trazendo para nós um grande problema. E enquanto nós não reconhecermos que nós precisamos, nós vamos continuar batendo a cabeça ou fazendo daquele jeito. Se Jétro não tivesse falado, imagina, Moisés vai sentir o peso, lá em Números, capítulo de número 11, ele vai chegar para Deus já tendo pessoas ajudando. Ele vai dizer assim para Deus: Deus, eu não aguento esse povo, é muito pesado. Essa expressão pesado dentro do texto quer dizer como se fosse tirar o peso de navio, tirar aquilo que fosse colocado em um navio para estar levando mercadoria e qualquer uma outra coisa. Ele está dizendo, é algo pesado. Se Jétro não tivesse então aconselhado Moisés, imagine o que teria acontecido com ele. Se já estava pesado com pessoas ajudando, imagine sem ele estar sendo ajudado. Então nós precisamos reconhecer. É a mesma coisa, né, de um dependente, é a mesma coisa de um viciado.
Nós já tivemos pessoas aqui na nossa igreja extremamente viciadas em droga, extremamente dependente. E todas as vezes que nós chegávamos para ajudar, vamos levar para uma casa de recuperação, sempre de jeito nenhum, quando eu quiser eu paro, quando eu quiser eu saio. Enquanto você não reconhece que você necessita, pessoas que ouvem conselho, são pessoas que entendem, eu estou precisando, eu vou buscar ajuda, eu reconheço que alguém pode me ajudar. Quem está entendendo? Terceiro, observe que nós precisamos enxergar que existe o benefício em ouvir conselho. Moisés, com toda certeza, depois vai dizer: rapaz, como que melhorou? O negócio estava complicado. Por eu ter escutado, o que Jefo falou, já mudou, porque eu estava saindo de lá, estava trabalhando 12 horas por dia. Isso estava sendo, para mim, desgastante. Eu chegava em casa e não tinha mais vida, nem com os filhos, não tinha tempo para a esposa, nem com os filhos. Minha vida estava resumida a ficar com o povo, e ainda o povo lá estava insatisfeito com a maneira que eu estava fazendo, eles não estavam felizes. Então nós precisamos entender que existem aí por detrás de você ouvir conselho, um benefício por você ouvir. E você precisa entender uma coisa: Isaías capítulo de número 9, versículo de número 6, falando das credenciais do Messias, diz que ele é o conselheiro. Aprenda nesta noite a ouvir conselho deste soberano, aleluia, desse perito, desse poderoso. Quem está me entendendo, irmão? Jesus. Ouça conselho. Segunda lição que eu aprendo dentro desse texto é que o conselho de Jetro, ele abriu a visão de Moisés para enxergar o que ele não estava enxergando sozinho. Olha só, o porquê que é importante o conselho. Porque a visão de Moisés depois disso vai se abrir, e aquilo que ele não estava enxergando, ele vai começar a enxergar. Por quê? Porque houve alguém que trouxe para ele uma visão mais ampla da situação. Então, olha a importância de se ouvir conselho, de você se assentar e ouvir. Espera aí. Por quê? Porque agora, olha o que o Moisés ele vai ouvir. Versículo de número 25 do capítulo de número 18. Já que diz para ele assim, escolhe homens capazes. Havia muito ancião, pessoas que eram capazes, que estavam ali. Só que o Jetro, ou o Moisés, ele não conseguia, quem sabe ver. Quem sabe ele olhava e ele dizia: não, isso eu tenho que fazer desse jeito. E é eu que tenho que resolver essa situação. E aí o Jetro olha, quem sabe observando, vendo algumas pessoas, ele diz: há pessoas aí no seu meio, Moisés. Pessoas que são capazes, pessoas que têm características que podem te ajudar. Antes ele não enxergava, e agora? Agora ele já consegue ver coisa que ele não via. Nós precisamos entender que existem situações em nossa vida que é fundamental alguém para que nós venhamos enxergar o outro lado, ver com uma outra visão. Nós não podemos ser essas pessoas, meus irmãos, que não ouvem e se foca daquele jeito e diz: é assim, tem que ser assim e pronto, acabou. Não, espera aí, eu estava vendo que tem pessoas capazes aqui, Moisés. Sabe o que você faz? Faz o seguinte: pega dessas pessoas assuntos que não são muito, levanta um líder para 10, mais enxugado. Pega outro, levanta para 50. Pega outro líder, levanta para 100. E pega outro ainda, levanta para 1000. Diante disso, aqueles assuntos que 10, 50, 100 e 1000 não pôde resolver, aí chega em você. Aí é coisa que é preciso você. Moisés olhou, eu fico imaginando ele, ele falando: eu preciso de ouvir isso, porque eu não tinha visto desse jeito. Quem sabe ele vai buscar a Deus em oração
E Deus confirma, dizendo para ele: Moisés, pode separar aí que eu vou encher do Espírito Santo, vou tirar do Espírito que está em você e vou derramar sobre a vida desse, porque bom é esse conselho. Que coisa tremenda, irmão, quando nós entendemos isso, porque observe aí que o nome Jetro quer dizer abundância ou excelência. Ouça a abundância, dê atenção para a excelência. Jetro é o representante dessa excelência. O conselho que gera a abundância, que traz a bênção da orientação, que muda a nossa maneira de lidar com as situações. Quem estão entendendo, irmão? Às vezes decisões que nós vamos tomar que vai nos prejudicar. O Jetro excelente vê e diz assim: peraí, não faz assim, porque se você fizer assim, pode acontecer algo, faz diferente. Aí ele olha e diz: rapaz, eu não tinha pensado desse jeito. Olha a importância de se ter pessoas excelentes do teu lado. Pessoas que não vê simplesmente você, é o que eu falo, tem que ser do jeito. Não, peraí, ô presbítero, como que você está vendo essa situação? Eu acho assim, pastor. E você também, assado. Olha, você falou uma coisa de uma maneira que eu não estava vendo. Você falou algo, verdade, que eu não tinha observado. Isso é sabedoria, né, igreja? Isso é sabedoria. E nós vamos ver aqui que havia pessoas aqui do lado de Moisés assumir responsabilidade, mas Moisés não via. Então você que está aqui, irmão, às vezes o Jetro excelente da sua vida pode ser sua esposa, pode ser um companheiro, amigo de verdade, porque a Bíblia diz que tem amigo, e a Bíblia chega a dizer que tem amigos que é mais que irmão. É o que a Bíblia diz. A amizade verdadeira está dentro da Bíblia. Jesus era amigo de Lázaro. Jonatas tinha Davi como amigo. Uma amizade extraordinária. Coisa linda que a Bíblia chega a dizer que amou. Amou não no sentido que os LGBT usam, mas é o amor que nós chamamos de storge dentro da Bíblia, né? Nós temos o filho, nós temos o ágape, nós temos o eros e nós temos o storge. Storge é o amor que nós falamos de filiação, do pai para o filho, do filho para o pai, do irmão para o irmão, né? É o amor que nós temos fraterno, do que nós chamamos de fraternidade. Nós temos amigo, irmãos, e às vezes o amigo está querendo o teu bem, e nós precisamos ter discernimento para que possamos ouvir a orientação. Eu passei uma situação uns meses atrás, uma situação bem complicada, uma situação bem difícil, e me abateu bastante. E diante daquela situação, nós nos envolvemos nessa situação de uma maneira muito emotiva, e eu não sabia o que fazer, e eu fui a um amigo, liguei para esse amigo, e eu já disse assim: olha, pastor, eu já fiz até isso, já fiz isso. E o pastor disse: você não deveria ter feito isso. Você não deveria ter feito isso. E o pastor me deu uma orientação. Esse pastor, amigo, sou um admirador do ministério desse pastor. E para mim não só eu chorei, mas depois de pedir, ouvindo aquele conselho, diante da situação que eu estava resolvendo, quem ouvia aquele conselho falava: é um conselho de Deus, isso veio do céu, coisa de Deus. E eu, diante daquela situação, eu não via, eu não conseguia enxergar o presbítero, o que o pastor conseguiu ver, Eu falei: a solução para mim agora, nisso daqui, fazer isso, é tomar essa decisão. É tomar essa decisão. E o pastor veio com uma palavra de sabedoria tremenda do céu. Pastor Anderson, faz assim, meu amigo. Faz assim, meu amigo. Foi como se tirasse aquele peso. E a próxima coisa que a gente vê aqui através do conselho, olha o versículo 22.
A terceira coisa que o conselho de Jetro faz na vida de Moisés: tira o peso, tira o fardo, irmãos. Olha só, o versículo 22 diz assim, ó, o Jetro falando, ele diz assim, ó, para que julguem esse povo em todo o tempo, e seja que todo o negócio grave traga a ti, mas todo o negócio pequeno eles julgam. Assim a ti mesmo te aliviará o quê? A carga. Ele viu que aquilo era uma carga, aquilo era um peso, aquilo era um peso, irmão. Só que ele diz assim, ó, se você agir dessa maneira, sabe o que vai acontecer? Esse peso vai ser tirado, vai ser removido. Aleluia. Olha a importância de se ouvir conselho. Por quê? Porque às vezes, meus irmãos, nós estamos sufocados. E nós, como crente, eu sei, irmão, eu sou obreiro. Nós vivemos num mundo hoje da tecnologia, da visibilidade, né? De mostrar apenas os troféus. O Facebook mostrar só o bonito. Ninguém quer mostrar a parede que não está rebocada, não é verdade? A gente quer mostrar assim, quando está bonito. Não, tira assim, vou tirar uma foto aqui. Qual que é a parede mais bonita? Não presbiterei nada. Não, qual que é a mais bonita da casa? Essa aqui. É aqui que eu fui. E a feia? Está cortando a feia aqui? Esses dias os irmãos, na live das irmãs, pediram para mim entrar. Eu digo, não vou. Não vou, porque eu estou com o cabelo todo desarrumado. Não passei gel. Não entrei na live, irmão. Foi mãe. Foi verdade? Não entrei. Falei, não vai dar. Por quê? Porque a gente não quer, irmão. Por mais que seja feinho, pelo menos seja arrumado. Né? A gente não quer mostrar as nossas fraquezas. A gente quer mostrar troféu. E por que a gente tem dificuldade, irmão, de ouvir conselho? Porque no conselho, muitas das vezes, nós estamos abrindo o nosso coração, mostrando a nossa alma, mostrando as nossas fraquezas. E a gente gosta, irmão, de ser super-homem, de ser visto como, olha, meu Deus, pastor, meu Deus, que homem é esse? Jesus, será que ele vai no banheiro? Não é assim que a gente gosta? Então a gente começa a viver com uma carga em cima da gente, porque a gente quer manter essa imagem, não, homem de Deus, mulher de Deus. E a Bíblia nos mostra, irmão, que todos eles de alguma maneira, em algum momento, às vezes chegaram a pedir até a morte, enfraqueceram, às vezes o fardo ficou pesado, e fora necessário dividir com alguém. Tem muita gente sucumbindo. Por quê? Porque a gente está deixando que essa maneira, eu não estou dizendo para você abrir o teu coração e a sua vida para todo mundo, não é isso. Também não sou a favor disso. Não sou a favor de você expressar suas emoções lá no Facebook. Antes nós falávamos assim, o que a boca fala é bíblico. Hoje a gente fala diferente, não é? Hoje a gente fala como? O que as postagens falam ou mostra, o coração está cheio. Dizem que hoje as empresas, irmãos, os RH, entram dentro do Facebook para ver as postagens. Por quê? Porque através das postagens ela conhece a vida da pessoa. Já sabe, então, ó, essa daqui. Então já pede, ó, você dê suas redes sociais e tal. Então tem pessoas profissionais que estão analisando. Pessoas que trabalham no RH já para ver. Agora aqui, o que nos é interessante é que Moisés, ele não vai deixar de ser um homem de Deus, porque ouviu o conselho. Ele não vai deixar de ser um profeta, que foi por causa disso. E o que eu preciso entender? Que eu não posso permitir, irmão, que esse fardo suba em cima de mim, a ponto de eu não suportar, enfraquecer, eu caí. Que Deus nos ajude nesta noite a dividir os nossos fardos. Que Deus nos ajude a abrir o nosso coração, a chegar e a dizer assim: meu amigo, faz assim, ó, que vai dar certo. E você faz, e a vitória vem.
Que Deus nos ajude nesta noite. Olha o que o Moody diz, em uma frase que eu achei muito interessante. Ele diz assim, prefiro colocar 10 homens para trabalhar do que fazer o trabalho de 10. Que Deus nesta noite nos ajude a dividir o nosso fardo com 10, para não precisar fazer o trabalho de 10. Que Deus nos ajude nesta noite a levar até Jesus os nossos fardos, porque o jugo de Jesus é suave e o seu fardo é leve. Que nós que estamos aqui nesta noite não venhamos para esse ambiente aqui pensando que esse lugar é um lugar de julgamento, é um lugar de pisar no pescoço do outro por causa do fardo. Não, pelo contrário, vamos fazer aquilo que Paulo diz, capítulo de número 6 do livro de Gálatas, versículo de número 2, que ele diz: carregai as cargas uns dos outros. Que nós possamos ser ajudadores e não colocadores de carga sobre as pessoas. Que possamos nesta noite, irmão, entender essas verdades. Eu finalizo nesta noite aqui, lembrando de uma ilustração, que havia um homem em uma estrada, carregando um fardo em um carro, uma picape passou por ele, aquele fardo estava pesado, e o rapaz viu que ele carregava um fardo de leite que estava muito pesado. E aquele rapaz passou de carro, voltou e disse: o que está acontecendo? Posso te ajudar? Ele disse: não, eu estou indo para tal lugar. Ele disse: faz o seguinte, sobe aí atrás, não dá para você vir aqui na frente, mas sobe aí atrás, que eu vou te levar, porque eu estou indo para a cidade também. Aí o rapaz entrou dentro do carro, saiu e o rapaz subiu com aquele fardo. Só que ele subiu no carro e o motorista está olhando, olha no retrovisor e vê que o cara está em cima do carro, mas ainda está fazendo o quê? Carregando o fardo. Ao invés dele tirar o fardo e colocar em cima do carro, não, ele continua carregando o fardo. E às vezes na nossa vida também, esse lugar aqui é o lugar da gente chegar e deixar o nosso fardo. Aí a gente chega com o fardo e leva o fardo. De jeito nenhum. Olha a importância do conselho, porque o conselho nos orienta a tirar esse peso que muitas das vezes está sobre a nossa vida. Que Deus nos ajude nesta noite a entender a importância de se ouvir conselho. Então ouça. Quem sabe você está carregando um fardo sobre a sua vida. Ouça o que o Senhor Ele tem para nos dizer nesta noite. Eu finalizo fazendo aqui uma pergunta para você. Existem mudanças em nossa vida que nós precisamos fazer para que a nossa vida fique um pouco mais fácil. E aí, eu preciso pensar assim na minha vida, enquanto eu meditava nesse texto, o que estava acontecendo na minha vida e na vida dos irmãos. Como eu sei que existem algumas coisas na minha vida que precisam ser mudadas, quando traz exaustão e quando traz insatisfação. Satisfação no outro e exaustão na minha vida. Então existem coisas, modos em nossa vida que nós precisamos mudar. Então vem alguém e nos orienta. Então nesta noite eu pergunto para você que está aqui, você pensa na sua vida, o que você precisa mudar? Moisés mudou. O que Moisés mudou? A maneira que ele estava lidando com aquela situação. O que você precisa mudar nesta noite? O que está trazendo exaustão na sua vida ou insatisfação nas pessoas que estão na fila esperando para falar com você? O que nós precisamos mudar? Quais as mudanças que precisam acontecer na sua vida? Para um pouquinho nesta noite, reflita, pense. Deus sempre coloca um jeito no nosso caminho para dar-nos orientação. Agora depende de nós. A Bíblia diz que ele acatou, ele ouviu o conselho. Será que nesta noite nós também ouviremos ou não? Nasci assim, Gabriela. Nasci assim, vou morrer assim. E pronto, não vou mudar. Não é desse. Não! Tem momentos na nossa vida que é necessário mudar. Porque se nós não mudarmos, nós vamos morrer exaustos, de tanta exaustão. E nós vamos gerar insatisfação. Então que nesta noite seja uma noite reflexiva. Para mim, para você. Olhar para a vida de Moisés aqui e pensar na nossa vida, o que está roubando a minha energia. Às vezes pode ser, irmãos, coisas simples. Coisas simples. E a vida de cada um aqui é particular. Às vezes as suas finanças estão tirando o seu sono, está roubando a sua exaustão.
Às vezes a maneira que você está lidando com a sua família está tirando o teu sono, está trazendo exaustão. Às vezes a maneira que você está lidando com o seu trabalho está te dando exaustão. São coisas que nós precisamos mudar, são coisas que a gente precisa parar. Veio dizer, peraí, eu preciso ouvir um pouco de eco. E o que eu preciso fazer? Peraí, eu preciso mudar, porque isso daí está acabando comigo. Quem entende essa simples palavra? Curve a sua cabeça um minuto, quero fazer uma oração. E nesta noite, a pergunta que fica para você é: quais as mudanças que você precisa? Cada um aqui pensando na sua vida particular. Quais são as mudanças? Qual é a mudança que você precisa fazer na sua vida para que, pastor, como eu sei que eu preciso mudar? Eu já disse, aquilo que está te trazendo exaustão, o que está tirando o seu sono, o que está roubando a sua energia, o que está acabando com a tua paz, que você chega, você já não está vivendo no vermelho, está andando na reserva. O que? Que nesta noite você saia daqui fazendo uma reflexão relacionada às mudanças que nós precisamos, que você precisa, que eu preciso. Mudanças essas que vai nos fazer viver melhor. Deus, nós estamos na sua presença, Pai, e nós queremos aqui, em nome do Senhor Jesus Cristo, ser orientado, Pai querido, para que possamos, Pai querido, aplicar essa palavra na nossa vida, e que nós possamos sair daqui pensando no que nós precisamos mudar. Que o Senhor nos ajude, Pai. Que o Teu Espírito Santo nesta noite opere nesta casa. Que possamos ser humildes a ponto de ouvir já te falar. A nossa visão e compreender, Pai querido, que existem outros lados que vão nos ajudar a tomar decisões, a agir diante de pressões, Pai, que esta vida exerce sobre a nossa vida. Meu Deus, que nós nesta noite venhamos sair daqui deixando o fardo que tira, Senhor, a nossa saúde, a nossa energia, que nos esmaga. Deus, eu peço no nome de Jesus, oriente os teus filhos que aqui estão. O Senhor sabe cada um de nós que precisaríamos nesta noite ouvir esta simples palavra. Pois, Pai querido, eu não sei, não saberia quem estaria aqui. Mas o Senhor sabe, Pai querido, que cada um de nós precisamos de ouvir essa palavra. Então eu te peço no nome de Jesus,